Boa tarde, presidente Franklin, vereadores presentes, telespectadores da nossa TV Câmara. Hoje, primeira sessão nossa do mês de maio, gostaria de aproveitar esse pequeno expediente para refletir um pouco sobre a nossa cidade, Franklin, o seu crescimento. Hoje pela manhã eu tomei posse, juntamente com o vereador Maurício, no Conselho Municipal de Planejamento Urbano, o COPLAN, que é coordenado pela CEMURB, através do secretário Dr. Marcelo Rosado. E durante essa solenidade que tivemos de posse, a reunião ordinária do Conselho, tivemos a oportunidade de ouvir profissionais da engenharia, profissionais da arquitetura, pesquisadores da nossa Universidade Federal, que fizeram uma bela apresentação sobre o estágio atual, a situação em que se encontra as edificações do antigo Hotel dos Reis Magos. E eu queria aproveitar esta oportunidade para refletir não só sobre o Hotel dos Reis Magos, mas sobre a história recente da nossa cidade. Natal é uma cidade belíssima, que todos que a conhecem a admiram, gostam de viver nessa cidade, uma cidade que tem uma vocação quase que natural para o turismo. Ela encontrou exatamente na obra de construção do Hotel dos Reis Magos o seu primeiro grande incentivo à política de turismo, à atividade de turismo em nossa capital. Ali foi um investimento governamental, aquela obra foi construída pelo governo do Estado, no sentido de incentivar a prática e a atividade turística em Natal. Durante mais de uma década foi o Hotel dos Reis Magos a grande vedete do turismo em todo o Nordeste, um dos principais hotéis nordestinos, e que foi, digamos assim, o precursor da via costeira e, consequentemente, da ocupação turística da Praia de Ponta Negra e de praticamente todo o litoral norte rio-grandense, hoje voltado, focado na prática do turismo. Esse final de semana mesmo, eu tive o prazer de, sábado e domingo, estar na praia de Barra do Cunhaú, praia belíssima, ao meu ver, uma das mais bonitas do nosso litoral, praia que eu tive o prazer de ter passado parte de minha infância. Voltei lá esse final de semana e a gente observa a riqueza, o potencial turístico que nós temos desde o início da nossa divisa com a Paraíba, lá no Rio e na praia de Sagi, lá em Bahia Formosa, passando pela Barra do Cunhaú, pela Pipa, por Barra de Tabatinga, passando por Barreta, por Camurupim, pelo belo patrimônio que é a praia de Pirangi, até chegar a Natal e seguir ao litoral norte, passando por Ponta Negra, pela via costeira, pela Praia do Meio, Porredinha, e indo até São Miguel de Gostoso e desembocando lá no rio Mossoró, nas belas praias de Areia Branca, de Grossos, de Tibau. Portanto, é uma vocação, mais de 400 quilômetros de litoral que nós temos, e a nossa cidade, ela tem esta forte marca. E, portanto, preservar este patrimônio que é e que foi e que poderá voltar a ser o Hotel dos Reis Magos é algo extremamente importante. E o debate que travamos hoje no Complan, a partir de uma apresentação feita por um professor doutor da nossa Universidade Federal, mostra a identidade modernista daquela obra, com as obras de Oscar Niemeyer, com a própria construção de Brasília. É uma edificação que dialoga com toda uma escola arquitetônica modernista que se desenvolveu em nosso país, com repercussões internacionais muito fortes e muito atuais. Então, a partir desta reflexão, nós precisamos entender para onde caminha Natal. Natal é uma cidade, um município que tem uma área geográfica relativamente pequena. Boa parte dessa área é identificada pelo nosso plano diretor como zonas de proteção ambiental. Nós temos 10 ZPAs, Zonas de Proteção Ambiental, em Natal. Zonas, portanto, extremamente ricas, seja no que diz respeito às dunas, seja no que diz respeito aos mangues, seja no que diz respeito ao rio Doce, seja
no que diz respeito ao rio Pitimbu. Portanto, são áreas frágeis e, ao mesmo tempo, bonitas, encantadoras, e que precisam de um tratamento, de um relacionamento, do ponto de vista da legislação e do ponto de vista do empreendedorismo, bastante bem definida. Então, quando hoje nós vislumbramos, e aproveito para anunciar que amanhã, quarta-feira, teremos aqui nessa Câmara Municipal pela manhã uma audiência pública para discutir, para refletir, para pensar sobre o nosso plano diretor. Então, quando nós falamos nesse aspecto da verticalização em Natal, das áreas de adensamento populacional, das áreas de preservação, há sempre um debate muito rico e muito acalorado. Porque Natal tem poucas áreas físicas, territoriais de expansão. Mas o que nós temos clareza e queremos chamar a atenção da nossa população é para que nós tenhamos um olhar muito adequado para a história de Natal, a sua história arquitetônica, a história das construções ao longo dos nossos mais de 400 anos, uma cidade que nasce numa pequena faixa de terra que compreende de um lado o rio, do outro lado o oceano, e nós nascemos exatamente ali, na Cidade Alta, na Ribeira, nos Santos Reis, nas Rocas, na Praia do Meio, na Rua do Motor, e subimos para Petrópolis, para Tirol, fomos ao Alecrim, fomos às Quintas, e hoje chegamos até Parnamirim, passando por Ponta Negra, por Candelária, e crescemos de forma imensa do outro lado do rio, na margem esquerda do Potengi, com a nossa tão defendida e tão habitada e tão rica potencialmente, que é a Zona Norte de Natal, que emenda por um lado com Extremóis, por outro com São Gonçalo do Amarante. Aqui já emendamos também com Parnamirim, já emendamos com Macaíba, e Natal, portanto, precisa ter uma análise, que é uma análise política, mas é uma análise também técnica e também científica do seu futuro. E aí nós identificamos algumas áreas que precisam de um olhar mais atento, que permite, nessas áreas, termos um adensamento maior. E me refiro principalmente à Cidade Alta, à Redinha, à Praia do Meio, a Rocas e principalmente a Ribeira. Toda uma zona da cidade que está no entorno do rio Potengi, desde quando nós tivemos a construção da nova ponte, a ponte que liga a Praia do Forte e a Redinha, que há toda uma atenção, todo um olhar específico para aquela área. Mas uma área muito frágil e uma área muito complexa. Ali se encontra o Porto de Natal, ali se encontra a nossa origem do ponto de vista de chegada dos primeiros habitantes aqui. E ali se encontra o mangue, se encontra as áreas de preservação que precisam ser valorizadas. Então, como fazer com que o crescimento de Natal ele se dê sob o ponto de vista da engenharia, sob o ponto de vista da economia, sob o ponto de vista do turismo, mas que se mantenha preservada essa beleza e essas riquezas ambientais. Natal, nesses últimos meses, está sofrendo um verdadeiro giro do ponto de vista da sua posição perante a chegada das pessoas que aqui entram. Me refiro à mudança do aeroporto de Parnamirim para São Gonçalo do Amarante. Ora, com a chegada aérea em Natal por São Gonçalo do Amarante, as pessoas que chegam à nossa capital, elas vêm pela Tomás Landim, elas vêm pela João Medeiros Filho, elas buscam a ponte Forte Redinha e vêm pela via costeira para buscar os hotéis, a rede hoteleira nossa, que lá se encontra basicamente na via costeira e em Ponta Negra. Então, esse giro que a cidade sofre, lento, mais visível, ele precisa ser acompanhado por políticas públicas, pela legislação, no sentido de adequar principalmente as nossas chamadas EPAs, que são 10 e que precisam, 5 delas, serem regulamentadas, que não foram ainda regulamentadas desde o início desse debate de plano diretor em 1992. Lá se vão mais de 2 décadas de definição de plano diretor e de definição das nossas zonas de proteção ambiental. Mas, além das 5 que precisam ser regulamentadas, as outras 5 que já foram regulamentadas estão vivendo uma necessidade
de atualizações, dada ao período em que foram regulamentadas. Portanto, Natal precisa, neste momento, fazer a sua reflexão sobre sua história, a presença norte-americana aqui na Segunda Guerra Mundial, a necessidade de recuperar o seu patrimônio material, como a antiga rampa, como os prédios históricos que estão dentro de um projeto de financiamento do governo federal chamado PAC das cidades históricas, onde se encontra o nosso Teatro Alberto Maranhão, onde se encontra o Forte dos Reis Magos, onde se encontra a sede da Prefeitura do município de Natal. Diversas praças, diversos logradouros de nossa cidade deverão ser contempladas com suas restaurações por esses recursos do PAC das cidades históricas. Ao mesmo tempo, o setor imobiliário, o setor da construção civil, precisa entender e observar a importância daquilo que vem sendo levantado pela arquitetura, pelos institutos, o Instituto dos Arquitetos do Brasil, pelo Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo, pelas universidades, tanto a UNP quanto a Universidade Federal, que tem cursos de arquitetura, tem levantado de forma muito clara que nós podemos sim dar prosseguimento a uma política de fortalecimento do turismo, de incremento do paisagismo em nossa cidade, preservando os mangues, preservando as dunas, recuperando e readaptando prédios que nós temos. E o exemplo mais forte é exatamente o exemplo do hotel, o antigo hotel dos Reis Magos, que hoje entra de forma muito forte na pauta da nossa cidade, exatamente diante desta proximidade que temos da discussão e da atualização do atual plano diretor do município de Natal. Quero concluir esse comentário, passarei já, Júlia, uma parte para você. Quero concluir esse comentário lembrando que todo esse esforço de reordenamento ou de ordenamento da cidade do Natal deve necessariamente observar o aspecto metropolitano que hoje nós estamos inseridos. Não tem como imaginar o futuro do Parque dos Coqueiros, estou vendo aqui meu amigo Djalma, morador lá do Parque dos Coqueiros, não tem como imaginar o futuro do Parque dos Coqueiros sem olhar para São Gonçalo do Amarante, sem olhar para o aeroporto que está ali do lado. Então é óbvio que o futuro das construções, das edificações, digamos assim, do crescimento populacional da Zona Norte de Natal, está intimamente ligada às obras que estão projetadas e principalmente ao crescimento que será decorrente da expansão que certamente virá a partir do pleno funcionamento do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante. Mas por não, Júlia? Vereador Hugo Manso não estava aqui presente desde o início, mas estava acompanhando o pronunciamento de Vossa Excelência através do meu gabinete e me chamou a atenção Vossa Excelência repercutindo a reunião do Complan na manhã de hoje, que falou da questão dos prédios históricos e tudo, e também do ordenamento com o plano diretor, com a revisão do plano diretor. E me chamou a atenção porque dentro da Comissão de Turismo também já foi discutido qual será o rumo, né, dado com relação ali ao hotel dos Reis Magos. Então, eu queria pedir, enquanto presidente da Comissão Turismo, se tiver algum material que foi discutido, que foi disponibilizado na reunião, para ser disponibilizado também para a comissão, já que nós não temos assento no Complan, para que fiquemos informados e por dentro do que está sendo discutido nesse importante fórum que é o Complan. Ótimo. Do hotel, do antigo hotel, Júlia, hoje teve a apresentação de um professor da Universidade Federal, extremamente contextualizada, com informações muito ricas, que nós, inclusive, nos comprometemos hoje lá pela manhã, de buscar uma oportunidade de trazermos aqui para a Câmara. Poderia ser, inclusive, numa reunião da Comissão de Turismo, que nós fazer em conjunto a reunião de Comissão de Planejamento com a Comissão de Turismo, para nós apresentarmos o atual estágio. Há uma medida que inclusive algumas pessoas achavam que era uma sentença judicial no sentido de autorização para a derrubada, a demolição do prédio, mas não é assim que nos foi informado. Pelo contrário, hoje o prédio encontra-se preservado
por um tombamento provisório efetuado pela Fundação José Augusto, mas ainda há um debate jurídico em torno disto, e, portanto, é importante que a cidade como um todo conheça a história, como se deu o escritório de arquitetura que o construiu, o escritório pernambucano, como se inseriu e como se insere no todo do debate sobre o turismo em Natal e no Nordeste brasileiro. Então, acho que a gente pode aprazar uma data para esse debate aqui. Era esse, senhor presidente, o pronunciamento. Agradeço a todos que nos ouvem e devolvo à presidência a palavra.